Fala pessoal, como que vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje eu estou aqui num lugar diferente, fazendo a gravação, num local mais tranquilo, sossegado, não é no carro, não é no quarto. Espero que possamos ter uma boa conversa com esse vídeo de hoje. Uma vez eu estava atendendo um paciente e era um paciente que a gente tinha uma sintonia muito interessante. Caso depois ele veja esse vídeo, comenta aqui embaixo. Mas eu lembro que ele falou uma coisa muito interessante que eu nunca mais esqueci. Ele falava que a vida era como um livro, e sendo um livro, né, não por consequência, mas cada qual escrevia no livro do outro também. Né? A gente, quando pôde ter a oportunidade de revisitar algumas coisas da história dele, com o tempo, né, na terapia a gente vai tendo essa oportunidade de, às vezes, revisitar um pouco o passado, não para permanecer nele, mas para que a gente consiga dar mais sentido ou ressignificar algumas coisas. E ele me falou isso, de como que a nossa vida é como um livro, e nós escrevemos na vida alheia, na vida dos outros, e os outros escrevem na nossa vida. E eu achei muito interessante, já faz mais de 2 anos que eu ouvi isso, e eu acho que aquilo que é verdadeiro se perdura, né? De alguma forma é uma verdade, é um mistério, é uma coisa assim que a gente para e pensa, faz todo o sentido. A gente vai ler um livro de ficção ou de não ficção, nós temos ali um contexto, nós temos os personagens, temos um enredo, nós vamos ler uma biografia, seja qual for o gênero do livro, ou um filme que nós formos assistir, uma série, etc. Nós vamos nos deparar com os personagens. Personagens que voluntariamente já se conhecem, que já têm ali uma história juntos, que a gente pode pensar numa família, depois ali num cônjuge, um companheiro ou numa companheira, mas de alguma forma nós vamos escrevendo, né? Então assim, eu estou aqui conversando com vocês e pensando ao mesmo tempo, né? Então, pessoas que lá na nossa infância já foram escrevendo nas nossas vidas, a gente ali abriu o livro da nossa vida, já estava ali o pai ou a mãe, ou às vezes, caso você não os conheça, um responsável, um familiar, enfim, ou até infelizmente para quem cresceu num abrigo, que teve essa história totalmente diferente, né, daquilo que normalmente a gente conhece. Mas são pessoas que escreveram na nossa vida, e muitas vezes escreveram bem, com afeto, com cuidado, com amor, com paciência, nos educaram com carinho, com atenção. Outras que por vezes nos abandonaram, que nos trataram com crueldade. Eu lembro que no caso desse paciente tinha muita questão da aprovação, da questão da incompetência, ou melhor, do reforçar ali uma certa perfeição que a gente sabe que é muito difícil de encontrar, muito difícil de ser alcançada, né? Você lembra lá do filme do Whiplash, né, Em Busca da Perfeição? Você não chega numa perfeição sem graves consequências, para ele, no caso, né? A gente pode pensar numa perfeição que seja mais tangível, ao meu ver, com a excelência. Mas quando isso envolve a questão de afeto, de ser aprovado em casa, de uma excessiva cobrança, isso é muito difícil. Mas isso fica para um outro vídeo. Da mesma forma, a gente vai escrevendo na vida dos outros, dos que estão em casa, aquilo que um filho diz para uma mãe que fica na história, as primeiras palavras. Então, o filho, querendo ou não, já vai escrevendo, né, assim, de forma figurada. E a gente vai crescendo, a gente vai ajudando as pessoas, a gente vai aprendendo que para manter a sociedade a gente tem que
ter essa solidariedade, não a filantropia, mas essa solidariedade com o bem comum para nos mantermos, porque nós somos aí humanos, nós precisamos uns dos outros. Então, se a gente fosse ver bem, né, a gente tem um livro da humanidade e desde então todos estão inseridos. Mas não quero ser tão generalista ou ser tão, digamos assim, teorizar assim, extrapolando. Não, vamos falar da própria vida, né? De como que a minha vida houveram e há outros personagens que passaram, que estão, que passarão, né? Que, né, tanto no passado, no presente, quanto no futuro. E isso é muito interessante. A gente às vezes olha para trás. Eu tenho o hábito de ter um diário e muitas das coisas que se passaram hoje não acontecem mais. Então, nesse livro da vida, né, que o paciente me mencionou durante o atendimento, muitas vezes nós temos sim circunstâncias que se passaram e hoje em dia são banais, são sem importância, outras que nos marcaram lá na introdução e ainda perduram até hoje, positivamente ou não. Mas parando para pensar, a gente vê que chega um momento que nós nos tornamos mais protagonistas que no começo, talvez. Se lá na frente a gente, por tabela, de forma acidental, né, eu mencionei a criança que durante a vida infantil escreve nos livros do pai de forma figurada, é de uma forma passiva, ela não tem muita razão das coisas, está fazendo ali a vida, está desenvolvendo, mas chega um momento que vem a consciência. Então a gente vai vendo, opa, eu sou portador de uma história, de alguém que cuidou de mim. Então eu vou tomando posse de uma consciência. Então eu sou o narrador, não mais. Eu não sou apenas um personagem, eu também vou sendo um narrador, autor. Então daí sim eu vou sendo mais capaz, mais ativo de escrever a minha história e escrever nas vidas alheias. Então, muitas vezes eu tenho a oportunidade de conversar com as pessoas, enquanto terapeuta, de conversar, de intervir mesmo a partir de uma conversa, de ajudar. Então, isso que para mim, desde a época da faculdade, quando perguntaram por que você estudou, por que você escolheu, perdão, a psicologia? Por conta de querer ajudar as pessoas. E é claro que nós podemos ajudar a sociedade de várias formas. E hoje estou falando aqui de um exemplo de um paciente. Mas nós temos que ter em vista isso, que chega uma hora que a gente consegue ser mais autor, mais criativo, mais responsável. Isso é maravilhoso. E eu diria até mesmo como diz aquele ditado, eu não lembro agora se é mencionado por Sartre, por Nietzsche, que não importa o que fizeram com a gente, mas o que a gente faz com isso? Então, na nossa biografia, no nosso livro, chega um momento que a gente pode ir fazendo alguma coisa aos poucos, com ajuda, de forma independente, de forma. Claro que haverá sempre uma dose importante e fundamental da própria liberdade, e isso também vai sendo construído. Mas há uma capacidade, particularmente eu acredito muito na capacidade de cada um, e isso aos poucos vai se fortalecendo. Até que próximo da nossa morte, a gente vai escrevendo ali um epílogo, uma conclusão e o livro se conclui. Mas assim nós encerramos o vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou da reflexão, se fez sentido, se foi muito diferente. Eu quando atendo um paciente, às vezes a gente conversa, a gente vai um pouquinho mais longe, a gente volta, sem perder a técnica, mas também ali ó, o pensar a respeito da própria vida e da vida, dentro do possível. Até o próximo vídeo.